Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje nós vamos repercutir aqui algumas notícias, algumas informações que repercutiu aqui na mídia brasileira sobre aí o resultado das eleições americanas no último dia 5 de novembro. Como, por exemplo, essa aqui, direita brasileira comemora a vitória de Trump. Em postagem, aliados de Jair Bolsonaro manifestaram esperança da volta do ex-presidente ao governo em 2026, ou seja, poder se candidatar. Também, vitória de Trump deixa a esquerda brasileira em choque. Não só a esquerda brasileira, como a esquerda mundial, eu diria, ok? Também temos outra manchete aqui da revista Oeste. Com vitória de Trump, ministros do STF fazem piadas sobre perda de visto para os Estados Unidos. Essa conversa ocorreu entre Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, também aí o Cássio Nunes Marques. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e também compartilhe o nosso vídeo. Assim você nos ajuda a crescer aqui no YouTube, ok? Combinado? Então vai lá, curte, compartilha, se inscreva se você não é inscrito aqui no nosso canal, ok? Bom, então vamos lá. Após aí o resultado das eleições nos Estados Unidos, que deu aí a vitória a Donald Trump, deixa eu abrir aqui, aliás, ainda está tendo aí apuração, né? Neste momento, deixa eu abrir aqui, eu estou aqui com aberto ainda sobre as eleições para presidente, então falta aí a apuração final nos estados de Nevada e também do Arizona. O Donald Trump vem levando aí em Nevada e também no Arizona, que tudo indica que ele deva aí faturar esses dois estados e com isso o Trump pode chegar aí a 312 delegados. Ainda não está aí 100% confirmado, mas pelo que tudo indica deve ocorrer isso. Trump aliás, agora nesse momento conta 295, mas com os delegados do Arizona e também de Nevada, então Trump atinge aí os 312. Mas o que importa é que Donald Trump conseguiu aí atingir os 270 delegados aí na madrugada de quarta-feira, de terça para quarta-feira, e se consolidando aí como o 44º presidente, aliás, 47º presidente aí dos Estados Unidos. Ele foi o 45º, aí depois você já sabe o que aconteceu, entrou Joe Biden e agora ele volta aí como o 47º presidente dos Estados Unidos, vencendo aí a Kamala Harris. Donald Trump, então, venceu aí no colégio eleitoral, né? Conquistando aí, né, deve provavelmente ser oficializado os 312 delegados e também no voto popular, algo que não acontecia há um bom tempo aí para um candidato republicano. A eleição de 2016, Trump venceu no colégio eleitoral, mas acabou perdendo aí no voto popular para Hillary Clinton. Já em 2020, o Joe Biden venceu aí com aquela multidão de votos que surgiram não sei de onde. O Joe Biden foi aí o presidente mais votado dos Estados Unidos e venceu então no voto popular e também venceu, óbvio aí, com os delegados e então Biden acabou aí assumindo a presidência, mas tiraram ele da corrida, ele tá aí, parece que a cabeça dele não está lá, aquelas coisas, e sacaram Joe Biden aí da corrida, tentaram emplacar a Kamala Harris, mas para sorte aí do povo americano, não deu certo a tentativa aí com a Kamala Harris e Donald Trump vinha performando aí muito bem embora muitas pesquisas, vocês já sabem como é que né? A maioria das pesquisas americanas, as pesquisas feitas lá nos Estados Unidos, davam aí a vitória de Kamala por uma pequena vantagem ou até mesmo um empate. Mas a realidade aí foi totalmente diferente e Donald Trump, então, a partir de 20 de janeiro de 2025 será aí o novo velho presidente dos Estados Unidos, voltando à presidência aí na Casa Branca. Bem, então vamos ver aí o que a direita brasileira, né? Aqui no Brasil, especialmente, como foi a repercussão da vitória de Donald Trump, o que a direita falou sobre isso e também o que a esquerda falou sobre isso, comentou, tweetou, seja lá o que for, sobre a vitória de Donald Trump. Bem,
A direita brasileira, então, publicou aí alguns deputados, alguns senadores, como o senador Flávio Bolsonaro, que publicou aí na sua rede social, no Instagram, eu acho que foi, ou no Twitter, não sei. Diz o seguinte, venceu a liberdade, a democracia e o conservadorismo, que bons ventos soprem agora no Brasil, se referindo aí às eleições de 2026. Portanto, Flávio Bolsonaro, filho aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o vereador Carlos Bolsonaro do PL, afirmou aí que durante o governo Biden houve um enfraquecimento social da população de forma proposital, isso lá nos Estados Unidos. O irmão do deputado Eduardo Bolsonaro do PL disse que Trump volta à presidência, de onde você nunca deveria ter saído. Portanto, essa foi aí a postagem do Carlos Bolsonaro. O deputado Alexandre Ramagem, ele também postou aí no X o seguinte: Trump foi eleito exatamente agora, já liderava aí nos swing states, concluiu a decisiva Pensilvânia. Portanto, a postagem foi aí no dia da apuração, confirmando a vitória. O mundo livre respira, a civilização ocidental agradece. Nosso Brasil, inclusive, 2024, Trump de volta nos Estados Unidos. 2026, Jair Bolsonaro aqui no Brasil, foi o tweet do Alexandre Ramagem, deputado Alexandre Ramagem. Também a Bia Kicis, ela tweetou, dizendo que é um alívio para o mundo livre, uma chance para os brasileiros lutarem pela liberdade também, e abominam, a tirania e a censura, os brasileiros, enfim, que lutam pela liberdade, pela verdade, e abominam a tirania e a censura. Bem, temos mais postagens. O Nicolas Ferreira também, ele tuitou o seguinte: Trump vence em tudo. Nem as celebridades de Hollywood e a mídia militante, mais de $1 bilhão para a campanha foram suficientes para a Câmara. Se o diagnóstico da esquerda é inventar que a maioria é fascista, nazista, racista, homofóbica, transfóbica e por aí vai, não entenderam nada. Gustavo Gayer também parabenizou aí o presidente eleito Donald Trump, deixou sua mensagem em inglês aí, ao presidente eleito Donald Trump. Enfim, outros, como o governador de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas, também deixou aí a sua mensagem ao presidente eleito Donald Trump. Mas não só de mensagens de apoio, o presidente Donald Trump aí foi alvo aqui do Brasil. Claro, tiveram aí aquela galerinha da esquerda que sempre gosta de comentar aí, fazer as suas peraltices, Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver onde é que tá. Olha só, o presidente, ou a presidente, melhor dizendo, do Partido dos Trabalhadores, a senhora Gleisi Hoffmann, por exemplo, afirmou que a eleição do republicano é um sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo. Já o Fernando Haddad, o nosso glorioso ministro da Fazenda, disse o seguinte, que o mundo amanheceu mais tenso após a vitória de Trump. Isso foi, portanto, aí no dia de ontem, Já a mídia aí da Globo News apareceu aí com um clima de velório, O pessoal estava totalmente desanimado, com uma cara de choro, uma cara de melancolia, enfim, uma tristeza danada. Ainda teve aqui o Josias, o Josias de Souza do UOL, ele disse o seguinte, esse é o pessoal da esquerda: os Estados Unidos optam pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. Não dá para entender, realmente, esse pessoal da esquerda aí é uma verdadeira palhaçada, As coisas que esse pessoal pensa, o que eles falam, a maneira com que eles... Esse caso do Josias de Souza, Ele diz o seguinte, eu vou repetir o que ele escreveu: Estados Unidos optam pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. Ou seja, comparando Donald Trump ao diabo. O cara que é contra o aborto, que é contra a mutilação de crianças para mudança de sexo, o cara que luta, que briga aí pelos valores familiares, pelo valor da família, é considerado um diabo. É realmente aí, para te ver, o que levou aí a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Esse pessoal da esquerda, esse pessoal aí progressista, enfim, da agenda woke, esse pessoal se preocupa com essas coisas. Com o sovaco peludo, com, enfim, mudança de sexo, mudança de gênero. Enquanto isso, a economia, assim como aqui no Brasil,
foi para a derrocada, né? Eles esquecem das coisas palpáveis, das coisas que realmente impactam na vida das pessoas, na maioria, né, das pessoas. É o emprego, é ter dinheiro no bolso, é poder alimentar a sua família, né? É ter uma maneira de sobreviver ou de viver dignamente. De viver dignamente, não sobreviver, né? Viver dignamente do seu trabalho. E eles não prestam atenção nesse sentido, né? Eles se preocupam com outras coisas que são menos importantes, que é uma minoria de pessoas que tem aí essa agenda, né? Que levam essa agenda progressista, enquanto que o povão fica aí esquecido, fica de lado e não tem emprego, não ganha o suficiente para viver, né? Mal dá para sobreviver. É o que acontece aqui no Brasil. Então fica aí essa dica aí para a esquerda brasileira, né? Bem, enfim. Lula, ele demonstrou aí a predileção pela rival do republicano, a Kamala Harris. Na última sexta-feira, ou semana passada, o presidente chegou a dizer que estava torcendo para a democrata ganhar. Há dúvidas se essa declaração, dada em entrevista ao canal francês, o TF1, poderá afetar então aí o humor de Trump nas relações com o Brasil. Mas Lula então, né, disse, né, que a vitória de Kamala era mais segura para a democracia, citou os ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando Trump, segundo palavras de Lula, incitou seus apoiadores a invadir o Congresso, algo que não é verdade, no dia aí então que certificava a vitória de Joe Biden. Mas o Lula parece que ele recuou, né, dessa fala que ele teve aí, se referindo. Aliás, recuou não, ele simplesmente não recuou do que ele falou. Ele chamou aí o Trump de fascista, enfim, tem uma declaração dele aí a esse canal francês, e dando aí então a sua... dizendo que ele preferia a Kamala Harris ao invés aí do Donald Trump. Agora, com a eleição aí, com a vitória de Trump, o que aconteceu? Começaram então o pessoal aí a se preocupar, né? Aqueles que estavam aí, digamos, com uma situação assim meio contra o Donald Trump, falando um monte de coisa por aí, em entrevistas e em tweet, ou enfim, onde quer que seja, começaram a ficar preocupados, né? O próprio Lula, ele então escreveu aí uma mensagem, né, parabenizando ao presidente Donald Trump e diz ele que esperando em ter boas relações diplomáticas com o presidente norte-americano, presidente eleito Donald Trump. Porque todo mundo sabe que com o Biden, Lula é vassalo aí do Joe Biden. Bom, então só o tempo dirá o que vai acontecer, como que vai ficar a relação aí do Brasil com os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump e o atual aí que está ocupando a cadeira presidencial, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu tinha comentado antes a respeito aí de que os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal tem uma manchete que saiu ontem, né? Que com a vitória de Trump, ministros do STF fizeram piadas sobre a perda de visto para os Estados Unidos. E ali que cita, então, a relação ali dos nomes dos ministros. Mas parece que aquilo que parecia piada, parece que agora já não é mais piada. Já numa reportagem aqui do Paulo Capelli, do portal Metrópolis, diz o seguinte, ó: o ponto que preocupou ministros do STF na eleição de Trump. Diz o seguinte a reportagem: ministros do Supremo Tribunal Federal se preocuparam com um fator em especial na eleição à presidência dos Estados Unidos: a presença do deputado Eduardo Bolsonaro do PL entre o seleto grupo de apoiadores que acompanhou Donald Trump na apuração dos votos na Flórida. Magistrados entendem que a presença do parlamentar foi um sinal de que o clã Bolsonaro tem proximidade suficiente com Trump para pedir ao presidente dos Estados Unidos que ponha em prática retaliações a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas eles não estavam rindo, não estavam fazendo chacota e agora parece que estão aí com um certo medo, um certo receio? Por que será? Se vocês estão fazendo tudo dentro da lei, não tem o que temer, não é mesmo,
senhor Alexandre de Moraes. Bem, sobre isso, o que está acontecendo? Já foi aprovado lá nos Estados Unidos pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Representantes, ou como se fosse a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, né? O jornalista Paulo Figueiredo, que tem feito esse meio de campo lá com alguns deputados, que inclusive todos os deputados que apoiaram essa causa brasileira, né? A respeito aí da censura que vem ocorrendo aqui no Brasil, todos os deputados e senadores foram reeleitos agora aí no último dia 5. Então, todos foram reeleitos, vão estar aí novamente com o mandato aí para os próximos anos. E pelo que tudo indica, né, pelo que tudo vem ocorrendo, a eleição de Trump tendo a maioria aí no Senado, também a maioria, provavelmente deve ter a maioria aí na Câmara dos Representantes, né, como se fosse a Câmara dos Deputados, esse projeto aí tem tudo para ir para frente. E aí, será que os ministros, delegados da Polícia Federal, pessoas que têm usado aí do seu poder para promover a censura no Brasil, será que eles vão ter os seus vistos cancelados para entrar nos Estados Unidos? Bem, então seguindo aqui a reportagem, olha só, diz o seguinte: um exemplo seria então avançarem no projeto de lei que poderá impedir ministros do STF de entrarem nos Estados Unidos sob o argumento de ferir a liberdade de expressão. O texto foi apresentado por parlamentares do Partido Republicano, mesmo de Trump, em resposta ao bloqueio do X por Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Sem falar que Elon Musk entrou de cabeça, mergulhou com tudo na campanha de Donald Trump, e se cogita aí que talvez o Elon Musk possa ter aí um cargo, né, no governo Trump, secretário de alguma, de alguma pasta aí no governo dos Estados Unidos. Aí, meu amigo, aí realmente, se eu tivesse no lugar dos ministros aí, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, eu também ficaria aí pelo menos um pouco preocupado, não é mesmo? A gente não sabe o que vai acontecer, não estamos dizendo que Donald Trump vai assumir, vai pegar a caneta e vai dar um canetaço lá e a coisa vai acontecer. Não é por aí, as coisas não funcionam dessa forma. O que acontece é que aqui no Brasil, o pessoal vinha navegando aí em mares calmos, né, com relação a isso. Era calmaria total, vento a favor, soprando a favor, enfim, estava tudo calmaria. Agora, uma coisa é certa, eles podem ficar certos, né? Os ministros aí que estão promovendo a censura, que gostam de censura, podem ficar tranquilo. Pode ficar certo de que o mar vai começar a ficar revolto. Quem sabe o vento vai ficar um pouco atravessado, vai começar a levantar uma onda aqui, uma onda acolá, e a coisa poderá aí se tornar uma grande tempestade. Mas isso só o tempo dirá. Agora tem uma situação que está deixando aí todos de cabelo em pé, quem tem cabelo, quem não tem também, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Que é o seguinte: Donald Trump provavelmente fará aí um convite oficial, né? É o que tudo indica, fará um convite oficial ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que compareça aí na sua posse no dia 20 de janeiro lá nos Estados Unidos. Porém, como todos nós sabemos, Bolsonaro está aí com seu passaporte detido aí pelo Alexandre de Moraes. Agora a pergunta que fica: será que Alexandre de Moraes vai liberar aí o passaporte para que Bolsonaro possa ir até os Estados Unidos? Ou será que o Alexandre de Moraes ele vai simplesmente ignorar aí um pedido do presidente eleito, o Donald Trump, o presidente mais poderoso do mundo? Será que o Alexandre de Moraes vai negar a um pedido desse? Se ele negar, ele vai provar aí por A mais B de que realmente o Brasil vive uma censura. Agora, se ele deixar que Bolsonaro vá até os Estados Unidos e libere o passaporte por Bolsonaro, ele também poderá demonstrar aí uma fraqueza. Então, acredito que o Alexandre de Moraes deve estar aí um pouco preocupado com relação a essa situação. E aí eu quero saber de vocês. Será que Bolsonaro vai participar da posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro? Será que Alexandre de Moraes vai liberar aí o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou será que não? Então, quero que você responda aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito
desse caso. Bem, eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a sua companhia, você que esteve com a gente até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também aí deixar o seu comentário e compartilhar com quem você quiser, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso. Tchau, tchau.